Olá, produtoras, tudo bem? Aqui é a Ana Paula. Eu tinha combinado com vocês de mandar os vídeos que eu fiz pro Visões Periféricas. E aí mandei primeiro, na verdade ele estava aberto lá na página do pacotinho. Mas eu fui assistir antes de mandar, e aí eu vi que na pressa de cumprir minha promessa com eles, meu compromisso com eles, eu acabei meio atropelando alguns assuntos, falando muito rápido, e aí o pensamento começa a correr, e mesmo sendo um programa resumido, eu achei que estava um pouco corrido demais. Então, como já tinha combinado, então eu vou fazer esses vídeos, esses dois próximos, para vocês mesmo. Então não vou repassar os vídeos que já tinham sido feitos. Então, eu começo agora falando sobre inovação e criatividade, e que assim, criatividade todo mundo tem, maior ou menor grau. Então, o que a gente precisa saber é que na produção a criatividade precisa estar dentro de um controle de responsabilidade. E quem faz esse controle normalmente é o produtor executivo, porque diretor, roteirista, eles estão criando e eles podem criar até o infinito, porque a criatividade não tem limite, mas a criatividade ela vai inchando. A situação é que o produtor executivo e as pessoas responsáveis pelo orçamento, elas precisam trazer essa história, essa criatividade toda para um nível realizável dentro do que a gente tem como orçamento. Então, e a inovação? A inovação é novas formas de fazer acontecer. Antes, a gente tinha um modelo padronizado de lançamento de obras para cinema, que eu vou dizer, lançava filmes, né? Lançávamos os filmes no cinema, depois iria para TV X, depois para TV B, A, depois para B, e depois poderia entrar em plataformas digitais onde não tinha muita expectativa de retorno. E aí, esse modelo mudou completamente. Assim como tudo na tecnologia tem mudado muito rápido, o consumo das pessoas também tem mudado muito rápido. As pessoas têm enjoado muito mais fácil das coisas porque tem muita disponibilidade. Então, o consumo está cada vez mais rápido, mais volúvel. Então, está mais volátil? Mas não, é mais volúvel mesmo. A palavra estava certa. Então, o que a gente hoje tem de novidade é que filmes lançados com prioridade para uma plataforma de video on demand, que é, por exemplo, a Netflix, hoje estão concorrendo ao Oscar. Então, o que elas precisam hoje é cumprir uma série de regras que ainda existem para que essas obras possam concorrer, inclusive, ao Oscar, que é um prêmio de cinema, mesmo tendo sido produzidas para uma plataforma de video on demand. Então, esse é um modelo já que ilustra como cada ano e cada obra pode ter o seu próprio modelo de negócios, tanto para a produção quanto para a distribuição. O que cada produtor precisa ver é onde o seu produto cabe e o que onde ele pode chegar e que parceiros seriam interessantes para que ele seja bem financiado, realizado e já pensando desde esse comecinho, onde você quer que ele chegue, onde você estudou para que onde você estudou que esse produto poderá ter os melhores resultados comerciais. E aí buscar nesses lugares possíveis parceiros. Se depois vocês acharem que determinados tópicos não foram bem entendidos, vocês anotem e me posicionem que eu faço um último vídeo ou a gente promove uma live mesmo para poder tratar, só com esse grupo, para poder tratar desses assuntos e para ficar tudo bem claro. E aí, passando dessa parte de inovação e criatividade, a gente vem para esse gerenciamento de custos mesmo, né? Que é as referências também. Quando a gente chega lá, por exemplo, vai buscar um financiamento de uma obra e a gente chega para o fundo setorial para falar, olha, esse meu filme, ele é parecido
com o filme Cavaleiros do Zodíaco. E aí você usa simplesmente, e o filme na verdade ele tem uma menção a um Cavaleiro do Zodíaco, mas na verdade não é um filme sobre, então essa referência está furada. Quando eles pedem lá referências de valores, a gente pode colocar aqui um filme de romance com uma atriz conhecida, ele é referência de um outro filme de romance com uma atriz conhecida, feito por outra produtora. E aí, para usar mesmo essa referência, a gente ainda tem que ver o orçamento de uma obra da outra. Porque quando a gente pega um filme brasileiro que vai ser feito com baixo ou médio orçamento, e a gente usa um filme que pode até ser parecido, mas que ele tem um orçamento de Hollywood, a referência cai. Então, sempre que a gente precisar usar uma referência para calcular a nossa expectativa de retorno, é importante que a gente veja não só o tipo de obra, mas quanto ela teve de investimento financeiro e quanto, onde foi lançada e qual foi o resultado. E aí sim, a gente tem uma referência real para poder montar o nosso plano de negócios. E aí a gente coloca, vamos botar o filme It, a Coisa, ele só vai ser referência para um outro filme, vamos botar a Annabelle, por exemplo. Filmes que tiveram financiamento externo, que tem orçamento rico e tiveram retornos interessantes de bilheteria, foram lançados mundialmente. Essa é uma referência real. Então, se você coloca para o fundo setorial, por exemplo, um filme BO e a sua referência é um filme de Hollywood, olha, o filme de Hollywood teve 60 milhões de dólares de retorno, mas custou 15 milhões de dólares e foi lançado em 30 mil salas pelo mundo. O seu filme, que vai ser feito com 2 milhões de reais, jamais será compatível. Ele não pode ser uma referência para esse momento. E ao usar essa referência, meio que fica uma coisa sem muito crédito, porque não é uma referência real. Então, qual será a sua expectativa de retorno se a sua referência está furada? Deu para entender? Então, vou dar uma pausazinha aqui e já volto com o próximo assunto. E agora a gente vai falar sobre entrega. Há uma questão nos canais que, mesmo com algum produto que não tenha um orçamento super grande, é importante para o canal ter a garantia de entrega. O que é garantia de entrega é o seguinte, essa produtora consegue fazer a entrega de todos os episódios no prazo que foi estipulado pelo canal, ai meu olho arregalou agora, que foi estipulado pelo canal, consegue também trabalhar dentro do orçamento que foi negociado. Esse orçamento dela já contemplava todos os seguros necessários. Então, esse tipo de coisa é muito importante, porque se uma produtora ela já tem um histórico de não fazer as entregas, ou ela tem um histórico de estourar sempre os orçamentos, mesmo ela tendo alguma pontuação, de repente não é tão interessante fazer a contratação, né, fazer algum projeto com essa produtora. Uma produtora nova, ela precisa também mostrar que tem esses mesmos predicados de poder entregar dentro do prazo, de poder trabalhar dentro do orçamento e também de ter algum jogo de cintura para negociações no meio do caminho, porque tudo acontece. Então, o teu cronograma previa possibilidade de chuvas, o teu cronograma previa algumas situações imprevistas. Então, como fica isso? E
No caso de ser uma produtora nova, de não ter pontuação e de não ter, no caso do canal, ter exigência, por ser um canal internacional, ter exigência de ter já um currículo de entregas, aí só resta ao produtor menor buscar a parceria por coprodução ou por venda do projeto do seu produto, do seu projeto para ser executado, no caso de já ter de ser algum projeto interessante, algum, algum, alguma série ou para filme, enfim. Se você tem uma produtora menor, nível 1, e você tem um projeto de um filme para ser feito, e aí o projeto já todo mundo diz que é incrível, os estudos que foram feitos têm grandes expectativas de retorno, mas você não tem pontuação, você não está conseguindo financiamento sozinho. O caminho é buscar uma produtora maior que possa fazer esse projeto com você ou possa comprar de você. E é isso, mas para determinados canais, inclusive para séries, isso é para cinema e para séries de TV também, buscar uma produtora maior que possa ser aprovada por esses canais internacionais e conseguir a verba para realização. E aí a vida vai seguindo. O próximo tópico. Uma coisa que eu esqueci de falar, sobre possíveis parceiros. Eu cheguei até a falar sobre os países, né? Mas quem pode ser esse possível parceiro? Um parceiro para você fazer uma coprodução ou vender o seu projeto. Pode ser uma empresa onde você trabalhou. Que produtoras que você passou antes? Você deixou saudade nesses lugares? Então, assim, tudo no audiovisual é relacionamento. Então, se você trabalhou com produtora A, B ou C, ou no canal A, B ou C, e foi feito um bom trabalho, isso também é um ótimo indicativo para que você busque esses parceiros para suas futuras possíveis coproduções. Outros são profissionais conhecidos no mercado. Você, na verdade, tem tudo, mas faltava ter aquele diretor com um baita roteiro para poder pontuar nesse quesito e você levar o financiamento. Então, você já trabalhou com esse diretor ou você conhece alguém que possa te apresentar? E aí, é isso. Como eu digo, tudo é relacionamento, os caminhos que você pode buscar. Não estou falando de QI, estou falando de relacionamento, de criar uma rede onde você seja uma boa referência para se trabalhar junto. E produtoras de países que o Brasil tenha acordo de coprodução. Porque aí nesses países você também pode buscar produtores ou produtoras empresas que sejam que tenham acordo com o Brasil e onde se possa buscar financiamento lá e cá e casar esses recursos para a execução dos projetos. E aí vou passar para o próximo tópico, que é a programação dos canais. Quem faz a programação dos canais? São os diretores de programação, também. Porque nas décadas de 80, 90, 2000, a programação ela condicionava o comportamento. Então a gente sabia que horas eram, que dia era da semana, pelo que estava passando na TV. Assisto pro Capão Amarelo. Opa, 5 da tarde. Jornal Nacional, 20 horas. Não mais. Tanto os horários mudaram completamente das programações, atrás do público, diga-se de passagem, quanto hoje o nosso tempo, a nossa programação pessoal e o nosso gosto que programa o que a gente vai assistir. Então, hoje, os canais e todas as janelas estão buscando qual o interesse do público e onde esse público está. Então, hoje a gente pode assistir o mesmo conteúdo pelo celular, pelo tablet, pela TV, enfim, em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, é um desafio para o programador de canais mesmo poder segurar, buscar o público e segurar essa audiência. E para o produtor
saber também o que está interessando, estar sempre atualizado sobre o comportamento de cada faixa etária, de cada região, de cada país, o que está se consumindo naquele momento, porque muda toda hora, para ter esse norte de onde investir. Então, hoje a programação e as desculpa, e as produções precisam estar muito bem pautadas no comportamento, no interesse, no consumo dessas pessoas. E aí sim ter sucesso nessas realizações. Porque senão o encontro não se faz. E aí existem também os testes muito interessantes que foram feitos, talvez não, de repente nem tão como testes, porque também felizes coincidências acontecem. O filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ele foi feito como curta-metragem em 2010 e teve o financiamento pelo Mink de curta-metragem de R$100 mil. Com R$100 mil foi feito esse filme, curta-metragem, ficção, de gênero, com 2 meninos apaixonados e tal, e ele foi sucesso de festivais e o público da internet. Até agosto do ano passado, já tinha passado de 6 milhões de views no YouTube. E ele tem legendas em inglês, francês, espanhol e turco. Então, está legendado já em outros idiomas, está disponibilizado onde esse público podia achar a qualquer momento, teve um alcance de mais de 6 milhões de espectadores de um curta-metragem e que foi sucesso em festivais e foi feito com R$100 mil. Então, às vezes a pessoa acha que R$100 mil é muito dinheiro, mas quando você vai colocar todo o custo de produção no papel, bom, quem é produtor mesmo sabe que R$100 mil não dá pra tanta coisa assim. E aí o Eu Já Quero Voltar Sozinho, 4 anos depois, tornou-se o primeiro longa do diretor com um orçamento de 2 milhões e 600, um pouco mais do que o curta, e aí teve uma receita total de mais de 3 milhões. O lançamento, que foi bacana, o lançamento ele foi um lançamento modesto, um lançamento, como que a gente fala? Como que a gente fala? Qual a palavra? Um lançamento, vou usar a palavra modesto, mas não é a palavra que eu queria usar. Foi lançado em 33 salas, em 18 cidades. E aí, 2 semanas depois, ele foi ampliado para 52 salas em 32 cidades. Praticamente dobrou o número de salas e quase dobrou também o número de cidades, porque o público buscou esse conteúdo. Então, normalmente, o que acontece no cinema é que os lançamentos são feitos num determinado número de salas e os produtores ficam desesperados e os exibidores para que o público vá na primeira semana para poder segurar a segunda semana nessas mesmas salas ou em número aproximado. Porque levar o público no cinema é bem complicado mesmo. E só que no Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, a regra se inverteu. Ele foi lançado num número X e o público, a resposta do público, então onde esse público estava, esse público já existia e estava sedento de uma obra para eles. E aí vamos botar assim, é LGBT, mas são meninos namorando meninos. E vamos ficar por aqui. Então, e aí o lançamento foi feito na Telecine, Canal Brasil, e foi representante representante brasileiro para concorrer ao Oscar, mas acabou não ficando entre os finalistas. Mas foi um grande passo do primeiro, de um curta-metragem que virou um longa, que era o primeiro do diretor, ter chegado a ser um dos filmes indicados a concorrer ao Oscar. Um grande sucesso. E é isso, e aí pra gente, isso foi 2014, em 2015, a diversidade de gênero passou a ser o assunto da vez e projetos audiovisuais passaram a ser apresentados para o grande público. E foi quando o Bruce Jenner e hoje Caitlyn declarou-se transgênero e foi lançado o projeto I Am Kate.
E aí do projeto I Am Kate, o canal I fez um testezinho, assim, eles queriam personagens inspiradores, e a Caitlyn parecia ser uma personagem inspiradora. Então eles fizeram ainda 2 episódios dentro da franquia das Kardashians, que é um sucesso incontestável no mundo todo, e fez dois episódios dentro da franquia para testar a personagem. Aí teve uma audiência incrível, né? Foi ótimo, teve a entrevista dele com a Diane Sawyer, que foi um bafo. E aí foi lançada a primeira temporada de I Am Kate. A audiência inicial teve 2,7 milhões de espectadores. Mas, ao final dessa primeira audiência, esse 2,7 milhões de espectadores tinha baixado para 1,2 milhões de espectadores. A Caitlyn não se mostrou uma personagem inspiradora ao longo da temporada. E aí, a estreia da segunda temporada já veio com 745 mil espectadores, não alcançou nem 1 milhão de espectadores. Resultado, foi cancelada. Então, quando a gente tem um projeto que às vezes parece realmente incrível, de repente tem um pontinho ali que parecia ser muito bacana, mas o resultado não foi alcançado por, nesse caso, a personagem. O protagonista não segurava o projeto, mesmo de longo prazo. E aí, a gente já tá com 21 minutos, eu vou parar aqui. Eu vou acabar fazendo mais vídeos do que tinha antes, mas eu prefiro assim porque tava realmente muito corrido. Então eu vou parar por aqui falando só assim, há algum tempo, há não muito tempo atrás, o cinema e a TV não estavam tão abertos assim a produtos LGBT. E esse é um dos nichos onde você pode trabalhar. E cada vez, como a gente tem cada vez mais plataformas, mais formas de distribuição, os nichos têm cada vez ficado mais específicos. Então, hoje a gente tem plataforma, continuando na temática LGBT, que são LGBT e tem outras que são LGBT para meninos. Conteúdo para meninos. E aí vai ter outra plataforma que vai ter conteúdo só para meninas que gostam de meninas. Meninos que namoram com meninos. Outros meninos que namoram meninos pro lado erótico. Outros não. Meninos que namoram meninos de um conteúdo mais cinematográfico, como eu vou botar? No sentido de dramaturgia mesmo. Então, cada vez os conteúdos, as formas de distribuição, elas têm se mostrado diversas. Então, quando a gente fala sobre inovação, qual vai ser, qual o diferencial da sua obra e qual o diferencial do seu estudo sobre as formas de distribuição dele. Onde você verificou que ele pode ter uma boa performance. Então, paramos por aqui e aí a gente continua no próximo vídeo, ainda falando sobre superproduções e os resultados delas em comparativo, com o comparativo do mercado americano com o Brasil. Até a próxima.